paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes, amigos que me seguem, né? Há alguns dias já que eu não tenho colocado a mensagem da palavra para compartilhar com vocês, mas hoje estou aqui novamente para compartilhar mais uma mensagem da parte de Deus para vocês. Então a palavra do Senhor é aquela mensagem que nos edifica a nossa vida, que nos traz ânimo, que nos dá esperança e que nos fortalece para nós vencer o dia mau. Eu quero ler com vocês aqui no versículo, no livro de 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo 45. Está escrito assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós vemos aqui, lendo a Bíblia, que Davi, ele foi desde muito cedo, desde jovenzinho, ele foi um servo de Deus. Ele era aquele moço que tinha um coração voltado para Deus. E Deus já se manifestava na vida dele. Entre tantas, né, ele afrontou, ele matou leão lá para defender as ovelhas. Aí desta feita havia esse homem que estava afrontando o povo de Deus, e ele, por ser um homem muito grande, gigante, né, diz a Bíblia, ele afrontava e não havia quem destruísse ele, não havia quem pelejasse com ele e pudesse vencer, porque ele era um homem muito grande, né? Então não tinha como. Mas quando Davi ficou sabendo disto, ele se propôs a defender o povo de Deus, porque ele já estava sendo, na verdade, adestrado para a defesa, porque o trabalho dele era defender as ovelhas. Então ele já sabia defender, e ele também já tinha experiência com Deus, e ele também era um moço voltado para Deus, conforme eu já disse. E então ele propôs que ele iria enfrentar o gigante filisteu. E então ele disse assim, né? Nós vemos aqui: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então nós vemos, meus amados, que o gigante de hoje, que é o nosso inimigo, né? Ele não está afrontando a nós que somos cristãos, mas ele está afrontando a Deus, porque o diabo, ele levanta pessoas que não têm Deus, que não esperem Deus, que não têm um coração, a mente voltada para Deus, para perseguir aqueles que são de Deus. Assim como naquele tempo desse gigante, hoje também continua sendo assim. Mas o Senhor Jesus disse assim, aqui no livro de João, no capítulo 16 e no versículo 33. O Senhor Jesus estava lá conversando com os discípulos naquela época, naquele tempo, e ele estava falando com eles, né? E estava se aproximando já o dia que haveriam de prendê-lo e pôr ele lá, né, ser julgado e ser crucificado. Então ele disse assim para os discípulos: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vemos o que lição nós vamos tirar daqui desse versículo. Nós vemos que nós temos que, como Davi, nós temos que enfrentar o nosso gigante da nossa vida,
que é o inimigo, usando aquelas pessoas que não têm Deus no coração e nem prestam atenção em Deus para obedecer. Eles têm prazer em fazer o mal. Então o diabo usa essas pessoas para derrubar aqueles que querem servir a Deus, aqueles que temem a Deus, que andam com Deus, e esse é em todas as áreas, em todos os trabalhos, em todos os lugares. Não tem um lugar que não tenha esse tipo de coisa. Mas nós vemos aqui que o Senhor disse assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Então hoje, nos nossos dias, nós conhecedores como somos da palavra de Deus, nós temos que ter paz, alimentar a nossa alma da palavra de Deus e ficar em paz e ter bom ânimo. O Senhor Jesus disse aqui, ó: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Nós não vamos ficar desanimados por causa das lutas desta vida, meus queridos. Mas vamos ter bom ânimo, porque o próprio Jesus disse que tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós sabemos que o Senhor Jesus veio para vencer no nosso lugar. Ele desceu a essa terra com uma missão muito terrível, que era de dar a sua própria vida no meu lugar e no seu lugar. Então Jesus, ele andou, ele evangelizou, ele falou da missão do Pai, ele falou do perdão dos pecados, ele falou do amor de Deus, ele ensinou a não pecar. E daí para os discípulos ele disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas venceu como? Jesus morreu. Morreu no nosso lugar. Mas por que ele morreu? Porque ele sabia que ele ia morrer, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Então o Pai o ressuscitou no terceiro dia, no nosso lugar. Então ele venceu a morte, venceu o mundo no nosso lugar, meus amados. E é por isso que nós, os cristãos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele amou você primeiro, você que está me ouvindo. Ele te amou primeiro, você nem o conhecia e ele já havia te amado. E está amando hoje, e está amando pela eternidade. Ele te ama, né? E ele venceu por você e por mim. Então esta é a mensagem que eu tenho para você neste dia. Que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus venceu por nós, né? E então vamos, assim como Davi, ele disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. É a este Deus que nós servimos, o Senhor dos Exércitos. Então é neste nome que nós somos vencedores. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, porque ele disse: eu venci o mundo. Então a nossa vitória é esta, que nós temos que crer e ter fé, alimentarmos da palavra de Deus, porque quando nós estamos com o nosso coração alimentado, esta palavra produz uma força, ela nos dá uma injeção de ânimo e nos torna vencedor, porque o Senhor Jesus já venceu por nós. Essa é a mensagem que eu tenho para o seu coração neste dia. Fiquem todos com Deus, paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor Deus assim nos permitir.